Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. Primeiro, dizer da alegria que é estar aqui hoje, nas comemorações do aniversário dessa casa, da honra que é estar aqui, né? Eu sei que muitos poderiam estar aqui na noite de hoje e venho com muita alegria e com um sentimento de dever a ser cumprido para falar a tantos corações encarnados e desencarnados, a tantos corações amigos que estão aqui presentes na noite de hoje. E sei que cada um de nós saiu de casa e veio até aqui com um propósito. E o nosso não é senão estudarmos juntos a temática do Evangelho em torno da fé. Nesta casa que comemora seus 56 anos. Casa que carrega um nome representativo, né? União Fraternal Espírita, trazendo dois lemas que devem ser inolvidáveis para nós: união e fraternidade dentro do movimento espírita. Esse que é o responsável por trazer ao mundo e por manter viva essa chama, essa divulgação da doutrina espírita, que nada mais é do que a revivescência, a lembrança do Evangelho redivivo trazido por Jesus há 2000 anos. E nossa missão aqui hoje estará completa se conseguirmos alcançar um coração que se sinta tocado pelas palavras, que não partem de mim, apenas me sinto na condição de um facilitador das reflexões, porque imagino que cada um de nós está aqui junto ao seu anjo guardião, ou ao seu espírito amigo e benfeitor, que traz consolo ao seu raciocínio, que traz inspiração aos seus sentimentos, porque todos nós estamos passando por nossas dificuldades em matéria de convivência familiar, em matéria de trabalho, em matéria de vida social, em matéria de saúde, do espírito e do corpo. E na noite de hoje a gente vai falar sobre um tema que muito nos toca e nos chama a atenção, que é a fé. Que uma palavra tão pequena, apenas 2 letras, nos trazem tantos desafios que é até difícil de conversar sobre ela. Porque mesmo pequena, mesmo humilde, ela ainda é, em sua essência, grandiosa e difícil de alcançar. Mas nosso intuito na noite de hoje é exatamente aquecer nosso coração, nos sentirmos mais apegados a essa fé que nos aproxima do alto. Nosso intuito, portanto, é dar um consolo a cada um de nós, por sabermos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os nossos dilemas morais, as nossas inconstâncias no movimento, na vida, e nos encontrarmos unidos em torno desse pensamento, porque somos solidários uns aos outros no sofrimento, na dor, mas também somos solidários uns aos outros na esperança, na alegria, naquilo que queremos alcançar em matéria de vida futura. E para que a gente raciocine juntos, para que nós tenhamos uma compreensão daquilo que se entende por fé, primeiro precisamos colocar no centro de nossas cogitações, no centro dos nossos raciocínios, como a convergência de nossas ações, como a convergência dos nossos sentimentos, em se tratando de fé, em se tratando de espiritismo, em se tratando de cristianismo, nós precisamos colocar no nosso centro o Evangelho do Cristo, tal como Cristo o vivenciou, tal como o Cristo o exemplificou, tal como o Cristo experienciou o seu sofrimento íntimo. Porque nós imaginamos, quando vemos o Cristo passar pela terra, que ele passou incólume à dor, que ele passou indiferente ao sofrimento, que ele passou indiferente a aflições, a medos. Mas a verdade mesmo é que na hora suprema, o Cristo chorou de medo e de aflição. O seu choro de sangue representa
um sagrado ministério de dedicação pela humanidade. Representa o ápice de sua dor no mundo, por saber que no mundo só se encontraria dor, só se encontraria negação, só se encontrariam muros, terrenos inférteis, pedregulhos. Mas mesmo diante da dor, mesmo diante de toda a dificuldade pela qual ele passou, ele via e enxergava nos corações humanos uma chama de esperança. Então, no centro de nossos raciocínios, de nossas cogitações, de nosso sentimento, nós devemos colocar o Cristo. Porque a sua exemplificação em vida foi grandiosa. E a prova disso, ele demonstra como, para nós, um futuro que alcançaremos na sua glorificação, na ressurreição. A gente vê isso em Paulo, essa imagem que Paulo traz do Cristo glorificado. Paulo não teve a imagem do Cristo na cruz. Paulo conheceu o Cristo após a ressurreição. A imagem que Paulo tinha de Jesus era a do seu corpo glorificado, ou a imagem espiritual do Cristo. Uma luz que abafava a própria luz do sol e que cegou Paulo por alguns dias. É essa glória que Paulo nos apresenta e que Jesus vem demonstrar como resultado do sacrifício humano realizado aqui na Terra, do sacrifício realizado pelo Espírito ao longo das reencarnações, o resultado que estamos por alcançar. O Cristo é a promessa e o cumprimento, e nos apresenta, portanto, para nós a nossa promessa e o futuro como um cumprimento dessa promessa. Mas para que a gente possa alcançar esse resultado, a destinação final para a qual fomos criados, porque nós fomos criados para o amor, e pelo amor vivemos, porque o amor, como diz São Vicente de Paulo, é a força que Deus se utiliza para governar os mundos. O amor é a lei de atração para os seres orgânicos, a lei de atração é o amor para os seres inorgânicos. São Vicente de Paulo. Fomos criados para o amor. O amor como objetivo, como destinação, mas também como vivência. E um dos ingredientes para se vivenciar essa comunhão através do amor, um dos ingredientes primordiais para nós, trabalhadores espíritas, e eu gostaria de falar mais carinhosamente nessa noite também aos médiuns, ou aqueles que se dedicam ao trabalho na mediunidade em todos os seus aspectos, esse ingrediente é a fé. Um dos ingredientes primordiais para nos mantermos firmes no propósito de trabalhar pelo Cristo e no propósito de transformação das nossas vidas, no propósito de renovação de nossas consciências, um desses ingredientes que vai fazer crescer a massa do Evangelho em nossos corações, que vai alcançar a todos nós nas nossas dificuldades e que vai nos dar a base para seguirmos em frente. Um desses ingredientes, um dos principais, é a fé. Essa fé que não pode nos faltar. É como se perdêssemos os sapatos. É como se perdêssemos o casaco que nos protege do frio. É como se perdêssemos a lanterna que ilumina o escuro, se não tivermos a fé necessária para seguirmos em frente. E para os estudos da noite de hoje, antes que nós reflitamos em torno de algumas passagens do Evangelho que envolvem a fé, porque de fato a fé permeia quase todos os evangelhos, quase toda a caminhada do Cristo é um ensinamento de fé. Lembramos da mensagem, lembramos da proclamação de Alcione no livro Renúncia, quem já teve a oportunidade de ler, obra de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Ela diz que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. E para tanto, já adiantando um pouco nossas reflexões, cabe, principalmente aos pais,
principalmente aqueles que têm sob sua responsabilidade filhos, apresentar-lhes essa mensagem. Porque Deus colocou em suas mãos almas que necessitam de um amparo, de um conforto, de uma orientação. E qual é, então, o ingrediente principal que os pais devem se utilizar? Naqueles anos, 10, 15, 20, ou às vezes mais, tem filhos que estão saindo de casa hoje depois dos 30. Qual é o ingrediente, então, dos pais para manter firme o propósito de apresentar para esses filhos, para essas almas que estão temporariamente sob suas responsabilidades, apresentar a mensagem do Cristo? Senão a fé. Uma fé que vê uma promessa no filho que há de se cumprir. Uma fé que enxerga as potencialidades daquela criatura, que pega aquela massa ainda bruta, que pega aquela massa ainda sem fermento e a transforma pelo tempo, pela educação. Muitas vezes pela dificuldade de convivência, muitas vezes também pelas alegrias que fazem essa massa crescer. Portanto, os filhos, para os pais, são esses deveres divinos, essas missões que os pais devem cumprir. Então, para iniciarmos nossas reflexões na noite de hoje, e aí a gente vai falar de alguns apontamentos que estão no Evangelho em torno da fé, resgatamos aquela passagem que o Cristo se depara com um homem que tem um filho lunático, que se joga no fogo e na água. E aquele homem recorre aos discípulos do Cristo, pedindo que curassem aquele menino. Tendo apresentado aos seus discípulos, eles não o puderam curar. Mas Jesus disse: ó geração incrédula, até quando hei de estar convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei-me aqui esse menino. Eu gosto que Jesus, a gente lê assim tão bonito, mas Jesus, se a gente for pegar e tiver a oportunidade de assistir essa cena um dia, acho que a gente vai rir um pouco. Porque os discípulos eram um pouco atabanados, muitas vezes irreverentes. E Jesus também tinha o seu bom humor em muitos momentos. Essa aparente impaciência do Cristo talvez se expressasse mais em gestos do que em sentimento. Então o menino foi trazido para Jesus. Jesus repreendeu o demônio, que hoje nós entendemos como o espírito obsessor, que saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. E os discípulos se perguntaram: por que nós não tivemos capacidade de curar aquela criança? E Jesus responde: por causa da vossa pouca fé. Porque, na verdade, vos digo que se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a este monte: passa daqui para ali, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Na leitura dessa passagem, muita gente atribui, nas suas interpretações, não de forma errônea, mas atribui ao tamanho da semente a lição principal. Que basta que tenhamos uma fé pequenininha, do tamanho de uma semente de mostarda, para ser suficiente expulsarmos demônios, realizarmos curas. Mas há um outro raciocínio que pode ser feito em torno do símbolo da semente aqui representado. Porque a semente, ela é jogada na furna da terra. A semente, ela é colocada quase que como desprezada pela árvore mãe nas profundezas da terra, no escuro, na talvez escassez de recursos. E a fé da semente que Jesus talvez tenha tentado demonstrar aqui, não é a representação do tamanho, mas a representação do esforço que a semente realiza por
desfazer-se de si mesma, dos seus invólucros, da sua casca, sair do seu conforto de semente, angariando recursos que a própria natureza lhe dá e seguindo, obedecendo a uma lei natural, que a faz, portanto, germinar e procurar a luz. É essa fé que Jesus vem nos ensinar nas reflexões dessa passagem. É necessário, portanto, compreendermos a semente como nós, quando somos encarcerados, porque todos aqui somos espíritas e compreendemos, de certo modo, os mecanismos da encarnação. A semente como o nosso espírito encarcerado nesse invólucro carnal, jogado, não desamparado, na carne, na terra, diante de sombras, de escuridão, de medo, de anseios. E qual o erro, então, das sementes que somos nós? Diferentemente da semente da mostarda, que se apequena, que se nega a si mesma, a sua essência para, então, florescer como uma nova árvore que lhe dará frutos, o nosso erro, diferentemente da semente, muitas vezes está em não cumprirmos os nossos deveres e não sermos obedientes às leis da natureza, obedientes às leis de Deus. Certa feita, numa das reuniões mediúnicas que participamos, o Espírito nos falava: meu filho, todas as vezes que fostes infeliz, foi por conta da tua rebeldia. Todas as vezes que te encontrastes entristecido, desamparado, todas as vezes que se sentisses derrotado, foi por conta da tua rebeldia. Aí eu entendi, estou entendendo agora. Porque quando a intuição falava, eu dizia: não, a senhora está errada. Mas a intuição, meu Deus do céu, a da mãe, então, né, nem se fala. Mas todos nós temos essa intuição, que eu diria que não parte nem de nós, mas do alto, que verte para nós, pela misericórdia divina, e nos alcança, que quer o nosso melhor, que quer o nosso bem e quer que bem procedamos. Mas, para tanto, é necessário que, no terreno dos nossos corações, essas bênçãos que partam do alto encontrem boa vontade. É, portanto, que a semente necessita ser obediente às leis naturais. Se ela encontra os recursos, mesmo que muitas vezes escassos, mesmo que muitas vezes precários, a semente vai germinar. A semente precisa crescer. E crescendo, gerará frutos. Mas acontece que muitos de nós, muitos crentes e cristãos como nós, temos errado em apresentar somente expressões exteriores. A fala bonita não representa o sentimento do coração. Mas a vivência do Evangelho verdadeira, a convivência diária com aqueles que estão ao nosso redor, as alegrias que proporcionamos aos outros, as dificuldades que enfrentamos com dignidade, os resultados ditosos do coração que se sente dignificado, que se sente honrado na execução dos seus deveres, que dorme com a cabeça tranquila no travesseiro, são os frutos que nós procuramos. E se nós observarmos ao nosso redor, encontraremos muitas vezes esses frutos. Mas muitas vezes, tal como a outra passagem que queremos trazer na noite de hoje, apenas apresentam folhagens. É apenas o verbo sem vivência. Porque a outra passagem que encontramos é aquela da figueira que secou. Jesus vê uma figueira ao longe e a figueira coberta de folhagens. A figueira é uma árvore que dá fruto temporão. E quando
quando ela apresenta uma folhagem densa para a figueira, isso é um indicativo de que ela também apresenta frutos. Jesus procura a figueira para se alimentar, porque a figueira de longe apresentava aquela folhagem esplendorosa. Mas ao chegar na figueira, não encontra senão folhas. Não encontra fruto algum. E na mensagem do evangelista, diz que ele amaldiçoa a figueira. No retorno da viagem, Pedro nota que a figueira que Jesus amaldiçoara secou. Que símbolo maravilhoso. Porque a figueira representa nós. Representa aquela semente que, de fato, se esforçou por algo, mas talvez esse esforço não tenha sido sincero. Representa, e aqui não estou falando de absolutamente ninguém, porque todos os problemas que eu estou citando aqui não atingem nenhum de vocês, atingem outras pessoas. A figueira representa a alma humana, que muitas vezes não nega a si mesma, que muitas vezes se apresenta em toda a sua formosura, em uma adoração exterior à vida ou a Deus, mas que dentro de si mesma não carrega os sentimentos verdadeiros na vivência de um evangelho. A formosura da figueira não tinha fruto. E se a gente for fazer um estudo um pouco mais aprofundado, o que nós vamos ver, em verdade, é que para a figueira, ou para o crente, ou para o espírita, para o cristão, portanto, o ingrediente que faltou foi a fé. A fé fraquejou. E muito importante também para o médium, para aqueles que se dedicam ao trabalho da mediunidade, porque se fazem instrumentos do alto. Não nos pode faltar a fé. Não nos pode faltar essa consciência do amparo e desse processo mútuo em que nós necessitamos do alto e o alto nos busca para alcançarmos criaturas que estão em sofrimento. Portanto, devemos ter a fé da semente, devemos ter a fé da enxada nas mãos do agricultor. O médium é tal como a enxada. Se a enxada fica parada, enferruja. Se a figueira não dá fruto, seca. É o problema de muitos médiuns que vivem para si. É o problema de muitas criaturas que recebem as luzes do alto, têm um conhecimento muitas vezes superior à massa, mas que esses conhecimentos acabam por não gerar nenhum fruto para ninguém. Guardam para si mesmos. E se não guardam para si mesmos, usam desse conhecimento para julgar o procedimento do próximo. E aí vamos de encontro ao que prega o nome dessa instituição: união e fraternidade, que se constrói com base em compreensão das fraquezas do outro. Compreensão de que o outro é digno de errar, assim como eu sou digno de errar, mas também sou digno de procurar acertar. O outro tem o direito de cometer os seus erros, mas também tem por direito e dever esforçar-se por melhorar, assim como nós. Não existe diferenciação, privilégio na criação divina. Não existe distinção de cor, classe social, educação, fé, credo. Até porque o credo, por si mesmo, é muito particular, não é? É muito particular de onde nós nascemos, da família em que crescemos, do país em que estamos vivendo. E por que criaríamos distinções quando Deus só enxerga criaturas, filhos dele, que ele busca alcançar? Como Allan Kardec vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, a figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas em realidade nada de bom produzem. E isso não é
um ataque às consciências, às nossas consciências. Não é para ninguém se sentir culpado. Pelo contrário. É para nos sentirmos energizados e amparados pelo alto que vem em nosso socorro nos dar esses encaminhamentos, nos dar essas luzes, para que a gente se sinta fortalecido nas nossas dificuldades. Olhemos ao nosso redor e vejamos qual ponto precisa ser melhorado em minha vida, em minha consciência. E daí encontraremos os caminhos, as respostas que buscamos. Emmanuel, na representação ainda da semente, no simbolismo da semente, essa semente que deve esforçar-se para vencer a si mesma, vai nos dizer: é imperioso remover no campo de nossa alma os calhaus da indiferença e drenar, na vasta extensão de nossos desejos, os charcos da ociosidade e do desânimo. E mais uma vez falando em matéria de mediunidade, as trevas não procuram estabelecer simplesmente contendas entre os trabalhadores da mediunidade. Não procuram simplesmente estabelecer maldade, fofoca, dissensões. Um dos maiores problemas do trabalho na casa espírita e do trabalho mediúnico é o desânimo. Mas a fé vem como essa reenergização de nossas virtudes do trabalho. Essa proposta de renovação que se dá a cada dia nos embates que nós realizamos conosco mesmos, nos tropeços que sofremos a cada semana, a cada dia que passa. É a fé que vai nos renovar. É a fé que vai nos reanimar na tarefa. Porque a fé enxerga uma promessa a se cumprir. A fé enxerga uma promessa que será alcançada. Isso foi exatamente o que Cristo veio nos mostrar e que Paulo viu. Paulo via no Antigo Testamento um modelo incompleto, desmontado, como uma peça de quebra-cabeça. E vê no que conheceu da vida do Cristo, um modelo pronto e apresentado para a humanidade. E quando vê o Cristo glorificado nas portas de Damasco, ele vê a promessa cumprida e enxerga que aquela era a sua destinação final. Mas o caminho que ele precisava percorrer para alcançar aquela destinação, aquela glória que o Cristo se apresentava, ele percebeu que precisava de ingredientes, de instrumentos. O principal instrumento, o principal ingrediente da caminhada de Paulo foi a caridade, como ele mesmo disse. Mas ele disse que permanecem a fé, a esperança e a caridade. A fé não nos pode faltar. A fé é, portanto, essa base sobre a qual nós andamos, essa base sobre a qual nós caminhamos. Portanto, é ela a nossa arma de combate contra o desânimo, contra a falta de alegria, contra a sisudez, contra um conservadorismo rigoroso e inexplicável. Porque, em verdade, evangelho é alegria. Evangelho é bem-estar. Evangelho é sorriso, é compartilhamento, é bonança. Não é lugar de extremo rigor, como a esconder nossas fraquezas ou a esconder aquilo que nós não queremos que os outros enxerguem. Evangelho é desnudar-se, assim como a semente se desnuda para crescer, porque aí, se desnudando, ela consegue, fora da casca, recolher os recursos de que necessita. E, para tanto, ela precisa ter humildade e fé em acreditar que os recursos divinos não faltarão.
e continuar trabalhando dia a dia com confiança na sublime bonança do Pai. É necessário, portanto, Emmanuel continua dizendo, alterar a paisagem de nossa vida íntima para que a fé viva nasça e se desenvolva em nossos destinos, por gradativo investimento de força transformadora e criativa, dotando-nos de abençoadas energias para as nossas realizações de ordem superior. E finaliza dizendo, nem com o brilho do diamante, nem com a cintilação do ouro, nem com a sedução da prata, nem com a aristocracia do mármore, em que tantas vezes temos procurado simplesmente a ilusão do poder, que a morte arrebata e modifica, mas sim com a humildade viva do grão de mostarda, que arrojado à solidão da terra, sabe vencer, desabrochar, florir e cooperar na extensão da glória de Deus. A coragem da fé que viemos falar nessa noite está exatamente em sabermos nos fazer pequenos como a semente. Mas ao nos fazermos pequenos como a semente, não significa nos acrisolarmos e nos fecharmos em um ambiente. A despeito de tantas e tantas atividades que nos requerem o esforço. Jesus disse, aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Confessar significa manifestar. E a manifestação não se dá por meras palavras, mas se dá pela vida, pela exemplificação do dia a dia. Não é pegar o microfone e sair falando, aceita Jesus, simplesmente. Ou eu vivo com Cristo, simplesmente. É preciso demonstrar essa vivência, essa comunhão, na própria vida. Nas próprias atividades a que se propõe, seguindo sua doutrina. Qual é a doutrina do Cristo? É a doutrina do amor. É a doutrina da compreensão. É a doutrina, portanto, da caridade, por excelência. Benevolência para com os nossos irmãos. Indulgência. Perdão das ofensas. Se não seguirmos esses preceitos, as nossas palavras serão vazias. A nossa confissão não será sincera. Aquele que manifestar e me admitir na vida, eu também o reconhecerei e o admitirei diante de meu Pai que está nos céus. Para que nós alcancemos essa promessa, alcancemos esse céu almejado, é necessário vestir a túnica, vestir a camisa, jogar a favor, jogar no mesmo time, não contra. E o time do Cristo é o time do amor, é o time da virtude. É aquele que procura esforçar-se por desfazer-se dos velhos vícios, negar-se a si mesmo, abdicar da criatura velha para nascer uma criatura nova. Porque, em verdade, como Kardec também vai dizer, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. E os discípulos da verdade se fazem no íntimo de cada um. Na defesa dos seus princípios, dos princípios do Evangelho e na vivência diária. Porque nós não vamos apresentar o Evangelho simplesmente na tribuna, nas praças, na televisão, no YouTube, nas rádios. O Evangelho tem que ser conhecido, sentido, vivenciado, experienciado no dia a dia. Antes de alcançarmos os ouvidos externos, o Evangelho precisa alcançar dois, que estão próximos à nossa boca. E precisa adentrar num coração. Para depois alcançar os corações que estão mais próximos de nós. Nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos filhos, nossos parentes. Aquele parente difícil. Aquela criatura que dá né? Aquele parente difícil que nos é como um desafio da vida.
Reflitamos naquele parente difícil. Agora, façamos o exercício. Vamos refletir no parente difícil que temos em nós. Se ninguém conseguiu pensar num parente difícil, o parente difícil é você. É, portanto, necessário viver o Evangelho através dos sentimentos e das nossas ações. É necessário viver em verdade, em sinceridade, em honestidade. Para finalizarmos, então, nossas reflexões em torno do que Jesus nos traz e que podemos resgatar na noite de hoje, Jesus vai nos dizer, lá em Mateus, capítulo 16, versículos 24 a 27, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. Alguém deve se lembrar daquela mensagem do Cristo Consolador. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas. Pois suave é o meu jugo e leve o meu fardo. Vinde a mim. É uma expressão idiomática que representa sede os meus discípulos. Vivenciai o Evangelho como o Evangelho deve ser vivenciado. Para se fazer, portanto, discípulo do Cristo, é necessário negar a si mesmo, nada mais do que a semente faz. Ela se esquece de si mesma. Ela angaria os recursos da natureza. Ela obedece à lei. Ela obedece ao Pai, que a orienta e cresce, procurando a luz. Negue a si mesmo, portanto, é negar a criatura velha. É purificar a si mesmo. É isso mesmo. É desfazer-se dos velhos hábitos, dos velhos vícios de sentimento. Você sabia que tem gente que é viciada em reclamar? Tem gente que é viciada em reclamar. Tem gente que é viciada em fofocar. Lá na rua da minha mãe, tem uma criatura que eu tenho 34 anos. Faz 34 anos que eu passo na porta dela, ela está todo dia na calçada. E ela sabe da vida de todo mundo. Que Deus a ampare. Qualquer notícia que você quiser saber, você vai lá perguntar a ela. Ela vai dizer. Às vezes ela sabe de coisa que passa na minha vida. Antes de eu saber, ela já sabe. Tem gente que é viciada na dor e no sofrimento. Viciada na pena que os outros sentem dela. Viciada na preguiça. E, portanto, necessário se desfazer disso para que uma criatura nova surja. É isso que Jesus quer dizer. Negar-se a si mesmo. Negar, em essência, a tudo que lhe trouxe sofrimento até agora. Tudo que não te ajudou a alcançar a virtude. Carregar sua cruz nada mais é do que suportar as dores do crescimento. Porque a semente racha no meio, perde a casca, desnuda-se. Carregar a sua cruz, portanto, suporta os deveres. Dá conta dos teus B.O. Segura teus B.O. Carregar a tua cruz é segurar os B.O. que a gente precisa segurar. Para o pai e para a mãe, é escutar muitas vezes a ingratidão do filho. Chega da vontade, né, Roberto? De vez em quando acaba escuta uma, né? Danado. Para todos nós que convivemos uns com os outros nas nossas diferenças, é compreender o irmão, que talvez não tenha o mesmo entendimento que nós. Sejam as diferenças de cunho religioso, de cunho político, de qualquer matiz da vida, Jesus nos ensina a compreender. E compreensão está aqui, carregar a tua cruz. E seguir ao Cristo, portanto, é estabelecermos como compromisso uma obediência à lei divina e aos nossos deveres. E eu vou dizer, meus irmãos e minhas irmãs, que nesse caminho nós vamos encontrar a paz e a felicidade que almejamos.
É difícil mesmo. Carregar a cruz para Jesus, naquele monte que ele subiu, não foi fácil. E ainda foi debaixo de chicotada, açoite, cusparada e vozerio, bradando que ele era um feiticeiro, que ele havia prevaricado, que ele havia tornado indigna a nação de Israel. Quando, na verdade, ele veio nos apresentar uma doutrina de amor que alcança os corações daqueles que o sabem compreender. E que eu tenho certeza e tenho fé, absoluta certeza, esperança, que essas palavras do Cristo um dia chegarão a todos na humanidade. E não necessariamente virão pelas palavras do Espiritismo, ou do Catolicismo, ou do Protestantismo, porque, em verdade, as bênçãos divinas que vertem do alto para alcançar os corações necessitados partem de todos os modos. Alcançam as criaturas em suas culturas, em suas vivências, sintonizando com aquilo que elas podem desenvolver naquele instante. É por isso que nós vamos encontrar a mensagem do Cristo transformada, é de fato, mas ainda em sua essência digna em todas as culturas que nós vemos. Porque o Cristo envia os seus prepostos. O Cristo envia, em verdade, o seu conhecimento, as suas vivências, os seus ensinamentos, através de todo tipo de alma, de todo tipo de cultura, de todo tipo de experiência na Terra. O Espiritismo tem a função de resgatar, de fato, o cristianismo redivivo. E, de fato, ao longo dos séculos que experienciaremos no futuro, veremos esse conhecimento crescer. Esse conhecimento sair das portas da casa espírita. E veremos esse conhecimento sendo aplicado nas ciências, na medicina, na cultura, na política. Sem que haja diretamente um esforço do movimento espírita. Porque, em verdade, o Espiritismo vem resgatar ensinamentos que são universais, que não são exclusivos, portanto, da nossa fé. Para finalizarmos, eu queria trazer uma história, rapidamente, de fé, para que a gente possa finalizar falando do que é, de fato, a fé experienciada. Como falamos no início, é muito difícil de trazer um tema que, mesmo apresentado numa palavra tão pequena, ainda é difícil de ser alcançado em sua sublimidade, em sua sublimidade. A nossa história se passa em uma pequena cidade do sertão nordestino. Nós vamos encontrar uma mãe ao lado da cama de um filhinho doente com 40 graus de febre e apenas 2 anos de idade. Mesmo sob um teto confortável, aquela mãe tinha limitação de recursos e a infraestrutura da cidade que ela morava não era suficiente, não era adequada. Ela havia chamado um médico amigo para consultar a criança e aguardava ansiosamente, entre aflições, reflexões e oração, a chegada daquele médico. O médico chegou, examinou a criança e, após alguns minutos de exames, veio o diagnóstico. A criança sofria de uma provável pneumonia, precisaria passar por uma traqueostomia, com 2 aninhos de idade, e deveria ser transferida para a capital. Então o médico passou essas informações para a mãe. Ela ficou aflita, em verdade, e ele se retirou para buscar exatamente resolver a questão do transporte. Instintivamente, aquela mãe se ajoelhou do lado da cama daquela criança e orou. Uma prece que talvez as mães saibam como é, mas uma prece fervorosa, uma prece contrita, solicitando a Maria Santíssima a intervenção para desatar os nós daquela situação, para resolver, para buscar um amparo na saúde de seu filho.
Aquela prece foi tão sentida que, por alguns segundos, a mãe se sentiu transportada de si mesma, fora de si mesma. Diz no folclore espírita, no folclore espiritual, que as preces de uma mãe arrombam as portas dos céus. Não deu 2 minutos, o médico retornou e disse: mãe, eu lembrei-me de uma medicação e o seu filho vai precisar tomar 15 injeções, mas é difícil de encontrar essa medicação na nossa cidade. Mas eu preciso que você procure para a gente tentar resolver isso. Não deu 2 minutos de que o médico havia saído. Ela então saiu à procura da medicação numa cidade que tinha 3 farmácias. Na primeira, negativo. Na segunda, negativo. Na terceira, já desesperançada, mas ainda confiante no amparo divino, chegou. E o atendente e o dono da farmácia, desesperançados, mas solidários com a dor daquela mãe, disseram que aquela medicação sequer tinha no comércio, que era praticamente inexistente na região, e ainda achou que o médico estava em devaneio por achar que aquela medicação poderia ser encontrada ali. Aquela mãe saiu, então, desamparada, mas mal dobrar a esquina da rua, o atendente chama de volta. O dono da farmácia quer falar com a senhora. E ele explica a situação. E diz: assim que a senhora saiu, deu vontade de subir a escada e procurar na última prateleira. E tinha um pacotinho com 15 injeções. Exatamente a mesma quantidade que o médico havia pedido. E aquilo foi a resposta do alto para aquela mãe. Eu sei que muitos já passaram por experiências em que talvez o amparo do alto não foi concreto. Não foi perceptível muitas vezes. Ou muitas vezes, nas nossas tentativas de curar os nossos entes queridos, não houve o sucesso. Não houve a cura como procurávamos. Não cabe a nós julgar, então, os mecanismos da justiça divina. Mas aquela criança foi curada naquele processo infeccioso. Cresceu, se tornou adulto, casou e está aqui na noite de hoje falando para vocês. Os problemas respiratórios não acabaram. De vez em quando surgem, talvez como uma lembrança de um futuro, de um passado, em que desgastou os organismos da respiração. Mas, em verdade, as doenças que surgem diante de nós como desafios para a vida são professoras. Os insucessos que enfrentamos muitas vezes, através dos mecanismos da desencarnação, da morte, talvez sejam apenas processos pelos quais nós devemos buscar um expediente de aprendizado. Porque, em verdade, a vida é eterna para o espírito. Aquilo que macula o corpo serve apenas como proposta educativa para o espírito. E a doença, então, vem como uma professora. A doença vem como uma proposta pedagógica de que algo precisa ser trabalhado, de que algo precisa ser renovado. E, em verdade, o objeto de estudo do espiritismo é o espírito humano. É o espírito. E o espírito é imortal. Não sofre as vicissitudes da carne. Quem sofre, de fato, é a carne. Então, na vida humana, precisamos compreender que os talvez insucessos que enfrentamos, os talvez tropeços pelos quais passamos na vida, sejam apenas recados divinos, cartas, como propostas de renovação, como a nos levantar uma tocha, uma lanterna, que clareia nosso caminho. As doenças do trato respiratório
do trato intestinal, da mente, do coração, não importam as condições em que se apresentem, vão servir como uma rotina, um expediente, uma proposta de aprendizado. Que os insucessos não nos deixem faltar, portanto, a fé. Essa fé que sabe enfrentar, que sabe compreender, que sabe entender que a proposta divina para o coração humano é a renovação de suas consciências. Mesmo que o corpo pereça, mesmo que as dificuldades sejam extremas, nosso espírito permanece vivo e temos provas infinitas da imortalidade da alma. Provas materiais mesmo da imortalidade da alma. Portanto, não há nem justificativa para não crermos mais. Porque não é mais uma fé simplesmente daquele que não viu. Mas é até a fé mesquinha de Tomé que precisou ver para crer. Porque nossa fé se baseia agora nos fatos. E os fatos se apresentam aos montes. É, portanto, da nossa parte, necessário o compromisso de nos fortalecermos por essa fé. De nos fortalecermos pela esperança da promessa que será resultado da obra divina que Deus realiza em nossos corações. Portanto, diante das doenças, diante das dificuldades, tenhamos coragem para enfrentar, tenhamos coragem para suportar as dores e tenhamos a alegria de saber que estamos amparados por Deus e de que Deus não quer a morte do pecador. Deus quer a morte do pecado. Quer que não nos façamos mais criaturas egoístas, que neguemos, então, a esse passado e que, portanto, vivenciamos aquilo que Ele nos criou para vivenciarmos, que é a vivência sublime do amor, para o qual nós fomos criados. Muita paz, muito trabalho a todos. Que Deus nos abençoe e nos dê uma ótima noite de sono e um bom feriado. Muito obrigado.